Neste vídeo eu vou pregar a palavra de Deus sobre Natal, considerando que estamos no Natal, amanhã 25 de dezembro, mais um Natal. E eu vou aproveitar a oportunidade para pregar sobre este assunto tão importante que diz respeito a todos nós. O Natal diz respeito a cada um de nós. E é sobre isto que eu vou ministrar a palavra de Deus, trazer uma palavra ao seu coração. O título desta pregação é O Natal e os Pecadores. O Natal neste mundo moderno é destaque pelas luzes, as cidades, as praças e as casas ficam mais iluminadas do que em qualquer outra data. Encontro de família para a ceia e a distribuição de presentes é esperado o ano inteiro. O comércio borbulha nesta época para as vendas natalinas. O Papai Noel continua cativando o coração e a mente da meninada, e ai de quem disser que Papai Noel não existe. Quem disser que Papai Noel não existe, corre o risco de ter que pedir desculpas publicamente, como fez um bispo de Noto, Sicília, lá na Itália, Antônio Stagliano, depois de dizer, abro aspas, não, Papai Noel não existe. Na verdade, eu acrescentaria que o vermelho da roupa que ele usa é escolhido pela Coca-Cola exclusivamente para fins publicitários. Fecho aspas. O bispo, depois de fazer esta afirmação, foi forçado a pedir desculpas. Abro aspas para as desculpas do bispo. Não, eu não falei que o Papai Noel não existe, mas nós conversamos sobre a necessidade de distinguir sobre o que é real e o que não é, fecho aspas. Algumas igrejas locais, nesta época, preparam, ensaiam peças de teatros, jograis, para o tão esperado culto de Natal. E ano após ano, pastores e padres fazem suas pregações falando do verdadeiro sentido do Natal. Não nos iludamos, meus irmãos. Vivemos o tempo do fim. O Natal não mais pertence aos cristãos. Não é patrimônio da igreja. O Deus deste século sequestrou o Natal. Repito, o Deus deste século sequestrou o Natal. Substituiu Jesus Cristo pelo Papai Noel. Fez dele, do Natal, fonte de comércio, atmosfera de luzes, festa de comidas e bebidas. Eu vou me juntar a alguns esforços pontuais de trazer o Natal de volta ao seu dono, que é Jesus Cristo, o dono absoluto do Natal. O Natal só existe por causa dele. Por isso, eu vou pregar o Evangelho do nosso Senhor em Mateus, no capítulo 1, versos 18 ao 25. Vou falar a respeito de dois aspectos que consiste o Natal de Jesus Cristo. O aspecto triste e o aspecto alegre. Foi assim o nascimento de Jesus. Começa a leitura da palavra de Deus. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, ou o seu noivo,
Um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisto, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. O profeta Isaías, há pelo menos 7 séculos antes, havia profetizado: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Eles chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relação com ela, enquanto ela não deu à luz ao filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. O versículo 21 é chave. A virgem dará à luz um filho, e você deverá colocar o nome dele de Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Neste Evangelho do nosso Senhor, com referência ao nascimento de Jesus Cristo, que é o verdadeiro Natal. Natal é o nascimento de Jesus. É o nascimento do nosso Senhor. E nesse texto nós vemos o aspecto alegre do Natal, mas também um aspecto triste. Aliás, o aspecto triste vem primeiro, por isso quero destacar aqui o aspecto triste. Os seres humanos são pecadores. Cada ser humano na face da terra é pecador. Esta é a notícia ruim. Este é o aspecto triste do Natal. O Natal de Jesus fala de pecadores. O Natal de Jesus Cristo fala que o ser humano é pecador. A mensagem do Natal de Jesus é que o ser humano é pecador desde Adão. Em Eclesiastes 7:20. Todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e ninguém que viva sem pecar, que nunca peque. Porque todos são pecadores. Salomão, em sua oração de inauguração do templo que ele construiu para que o povo pudesse adorar a Deus, fez algumas afirmações extraordinárias, abro aspas, quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irados com ele, e os entregares ao inimigo, que os leve prisioneiro para a sua terra, para uma terra distante ou próxima, se o povo cair em si, na terra para a qual foi deportado, o seu povo se arrepender e lá orar, dizendo: Senhor, pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes ao Senhor. E se lá o seu povo se voltar para ti de todo o coração e de toda a sua alma, na terra dos inimigos que o levou como prisioneiro, e orar voltado para a terra, para Jerusalém,
para a terra a qual o Senhor deu ao povo, aos antepassados, voltado para a cidade de Jerusalém, que o Senhor escolheu, e para o templo, esse suntuoso templo que eu construí para o Senhor, para a honra do teu nome. Então, desde os céus, Senhor, lugar da tua habitação, lugar da tua verdadeira habitação, ouve a oração e a súplica do seu povo e defende a sua causa. Perdoa o teu povo, Senhor, que pecou contra ti, perdoa todas as suas transgressões, todas as transgressões que cometeu o teu povo contra ti, e faz com que os seus conquistadores, aqueles que os levaram prisioneiros, sejam misericordiosos com o teu povo, pois é o teu povo, Senhor, é a tua herança, a herança que o Senhor tirou do Egito, o Senhor tirou daquela fornalha de fundição, onde o povo viveu e foi subjugado a construir monumentos monstruosos para Faraó. Que os teus olhos, Senhor, estejam abertos para a súplica do teu povo e para a súplica de Israel, o teu povo querido, e que o Senhor ouça a oração dos membros do teu povo que orarem ao Senhor. Fecho aspas para esta parte da oração de Salomão na inauguração do templo que construiu ao Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, do verso 46 até o verso 52. Esta oração de Salomão é extraordinária. Parece que ele já estava visualizando lá na frente o que o povo ia fazer, e quando acontecesse do povo ser deportado, judiado pelas nações estrangeiras por causa da rebeldia ao Senhor, e que onde ele se encontrasse, se voltasse para Deus em oração humilde, clamando ao Senhor por misericórdia, que o Senhor pudesse ouvir a súplica do seu povo onde quer que se encontrasse na face da terra. E nesta parte da oração, Salomão coloca o povo como um pecador. Todos são pecadores e vão pecar contra o Senhor, sim. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 3, verso 23, diz: tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, no verso 23, estão distanciados, afastados da glória de Deus. Esta é a condição da humanidade, esta é a condição do ser humano. O apóstolo João também fala da separação do ser humano de Deus. Ele diz: se afirmarmos que não estamos em pecado, se afirmarmos que estamos sem cometer pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós, porque a verdade é uma só, somos pecadores, o pecado é uma realidade. Esta é a relação do pecado do mundo, do pecado dos seres humanos, com a vinda, com a encarnação, com o nascimento de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, meus amigos, Natal fala de pecado. Este é o aspecto triste do Natal, porque fala do pecado da humanidade, fala do pecado das pessoas, fala do meu pecado, fala do pecado de cada um de nós. O diabo diz: acabe com esta noção de pecado, acabe com a consciência de que somos pecadores, que somos gerados em pecado, de que temos uma natureza pecaminosa, de que desde o nosso primeiro antepassado, nosso primeiro ancestral, somos pecadores com ele. Acabe com esta noção. Assim fazendo, você acabará com a necessidade de um Salvador
que vem ao mundo para salvar pecadores. E assim, Satanás ataca diretamente na fonte, na raiz, no fundamento, na causa. Destrua com essa noção de que pecado é uma realidade, logo você acabará com Jesus Cristo, a realidade, a fé que Jesus Cristo veio ao mundo, nasceu para salvar. Você então acabará com o Natal. O aspecto triste do Natal deve estar presente. Deve estar presente, sim. Não podemos abrir mão desta mensagem que está relacionada diretamente com o Natal. Que o Natal existe, o nascimento de Jesus é uma realidade, porque somos pecadores. Quando estivermos reunidos ou não, quando estivermos em família ou recluso, quando estivermos diante das luzes, diante dos presentes, dos amigos secretos, a ceia de Natal, seja onde for neste Natal, temos que lembrar que o Natal é uma realidade porque tem outra realidade por trás, a de que nós somos pecadores. E agora eu quero falar do aspecto alegre do Natal. O aspecto alegre é que Jesus nasceu para salvar o seu povo. O próprio versículo, o anjo disse a José, José, quando o menino nascer, você coloca o nome dele de Jesus. Você coloca o nome dele de Yeshua, que quer dizer, o Senhor salva. O nome Jesus é Salvador. Jesus é o Salvador. E Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Em Gálatas, no capítulo 3, versículo 22, o apóstolo Paulo fala do aspecto alegre do Natal. Quando ele diz, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é a promessa da fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Portanto, é pela fé que aceitamos, que recebemos e que vivemos o Natal de Jesus Cristo. É a fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, verso 15, o apóstolo Paulo ainda diz, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Eu que estou aqui pregando esta palavra, me junto ao apóstolo Paulo, dizendo, eu sou o pior pecador junto com Paulo. Eu me junto ao meu irmão, aquele que recebeu a vocação de ser apóstolo. Em torno de 2000 anos atrás, me junto a ele, reconhecendo esta minha condição de pecador. Eu sou pecador, sim. Eu fui concebido em pecado, sim. O escritor aos Hebreus, também falando de Jesus Cristo, o Salvador, ele diz, portanto, ele, Jesus, é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, de Cristo, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Jesus Cristo vive sempre depois de ter nascido, morrido e voltado ao céu, vive sempre para interceder por aqueles que creem nele, neste momento e neste exato momento.
Você está ouvindo esta pregação neste momento que eu estou aqui pregando. Jesus Cristo está intercedendo por nós. E lembre-se, no momento em que você estiver reunido em celebração ao Natal, porque o Natal tem esse aspecto alegre de celebração, mas no momento da celebração, lembre-se que Jesus Cristo está à direita de Deus intercedendo por você. Em Atos capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Pedro, em uma de suas pregações, disse: não há salvação em nenhum outro, em nenhuma outra pessoa, em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Somente Jesus Cristo, pelo nome de Jesus Cristo, através da fé, mediante a fé. O Evangelho de João, no capítulo 3 e o verso 16, dá um brado, que é o maior de todos os brados, declarando Jesus Cristo, quando diz: porque Deus tanto amou o mundo e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não seja conduzido ao inferno, mas tenha vida eterna. Meus irmãos, meus amigos, o Natal cada vez mais se torna uma peça de decoração, cada vez mais é feito dele uma peça de decoração na vida e nas casas mundo afora. Cada vez mais, lamentavelmente. Mas nós podemos, nesta oportunidade ainda, trazer o Natal para a sua realidade, resgatar o Natal de Jesus para o seu dono, que é o Senhor Jesus Cristo. E para concluir, eu quero deixar aqui uma mensagem ao seu coração. Lucas 15:10, eu digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, afirmou Jesus. Quando um pecador se arrepende, os anjos fazem festa, porque é o maior de todos os milagres, é a maior de todas as ações, é a maior de todas as obras. É quando um pecador se arrepende. Quizá esse Natal possa ser o Natal de muito arrependimento, muita contrição, porque, afinal de contas, em primeiro lugar, o Natal tem o aspecto triste de reconhecimento de que somos pecadores e que este reconhecimento nos traga arrependimento profundo ao coração, quebrantamento. Tiago, capítulo 4, verso 8, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Quero reafirmar, eu sou um dos principais pecadores, e juntando ao apóstolo Paulo, quando disse que ele era o pior dos pecadores. Então, esta mensagem de Tiago também é direcionada a mim, porque eu tenho as minhas fraquezas também. E para concluir, Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 38, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, ou seja, de Jesus e das palavras de Jesus, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem, que é Cristo, se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Feliz Natal! Feliz Natal! Que não seja somente festa vazia, celebração vazia, e o aspecto triste do Natal seja a realidade na sua vida, para que isto gere
arrependimento e contrição. E assim possa haver festa no céu neste Natal por pecadores que se arrependem aqui na terra, em o nome de Jesus.